Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da série que apresenta diversas técnicas, métodos e artefatos de gerenciamento de projetos. Aqui é o professor Josué, sejam muito bem-vindos, espero que seja um tempo muito bom para você. Hoje nós vamos conversar sobre como calcular o caminho crítico para você obter prazo mínimo para os seus projetos. Antes de entrar em mais detalhes, eu estou gostando muito de envolver o nosso professor assistente, ChatGPT. Vou perguntar para ele aqui quem deveria aprender, olha lá, quem deveria aprender sobre o método do caminho crítico. Vamos ver se ele já sabe do que a gente está falando, né? Vou aumentar aqui, ó. Olha lá, conjunto de técnicas, tem a ver, hein? Análise de todas as atividades necessárias para concluir um projeto, determinando a sequência correta e o tempo necessário para cada uma delas. Esse método é útil para gerentes de projetos, engenheiros, planejadores, supervisores de produção, entre outros profissionais. Estudantes de administração, engenharia, vou perguntar para eles, seria interessante, sabemos que as ferramentas de gerenciamento de projetos, olha lá, calculam automaticamente o caminho crítico. Seria interessante conhecer como calcular o caminho crítico sem o uso de ferramentas. Vamos ver o que ele acha? Essa é a motivação, né? Vamos ver o que ele diz sobre isso e nós já vamos entrar para a técnica em si, tá? Olha, ele achou. Olha lá, é possível calcular o caminho crítico sem uso de ferramentas de gerenciamento, embora possa ser um processo mais trabalhoso e demorado. Olha lá, a seguir, que interessante, eu nem tinha pensado nisso, hein? Identifique as atividades necessárias, faça uma lista em ordem sequencial. Na verdade, não é essa sequência, essa sequência tem um outro adendo que eu preciso comentar com vocês. Determine a duração, identifique as atividades que são dependentes uma das outras, uma atividade que deve ser concluída antes que outra possa começar. Criar um diagrama de rede perfeito. Para aqueles audiência, amigos que estão acompanhando, que fizerem parte da membresia, eu vou compartilhar essas e outras discussões mais profundas com o chat. Então já ficou claro que o cálculo do caminho crítico, ele nos ajuda a definir o prazo mínimo do nosso projeto. Se você acompanha o meu canal, nós temos um problema maior que eu apresento para os alunos, que é prazo de entrega no projeto, uma forma de você negociar com seus clientes sem ficar usando adivinhação. E é um problema que eu apresento aqui prático para você entender o porquê do caminho crítico. Então lá, nós temos esse projeto já representado por suas atividades, dependências, estimativas. Em outro vídeo eu explico essas diferentes estimativas de tempo, tá? E a pergunta é, olha o problema que nós estamos resolvendo hoje aqui e vocês vão entender por que o caminho crítico ajuda. Ele é essencial para isso. Dado esse projeto, qual a probabilidade, ou calcular a probabilidade de que esse projeto possa ser concluído em menos de 20 semanas? Olha que pergunta e resposta interessantes que a gente tem para alcançar. Para resolver esse problema, hoje nós vamos atacar apenas um dos passos desse algoritmo, que é o caminho crítico, tá certo? Em outros vídeos vocês viram uma novela um pouco mais curta que contou sem detalhes, só o lado superficial. Hoje é como calcular esse caminho crítico, mas agora você já entendeu do que ele faz parte, né? O caminho crítico. Muito bem. Deixa eu passar aqui esse vídeo, olha lá. Quando você acompanhar comigo nesse vídeo, nós vamos montar um diagrama de rede e fazer diversos cálculos para encontrar esse caminho crítico. Até o ChatGPT já nos respondeu. Esse método permite que o gerente de projeto estime a duração mínima do projeto e determine o grau de flexibilidade nos caminhos lógicos da rede dentro do modelo de cronograma.
Hã? Muitas vezes a gente fala de termos nocivos, né, à nossa saúde mental. Vamos lá, vamos parar de muita teoria. O que nós vamos fazer primeiro? Considere que nós já temos diversas atividades e as suas dependências já foram identificadas. Como assim? Quando eu monto um diagrama como esse, você deve entender que, por exemplo, a atividade F depende da H, tá certo? Que depende da I, a I depende da K, a K pode começar assim que o início do projeto ocorre. Nós temos um diagrama de rede identificando as dependências entre essas atividades. Isto posto, o que nós fazemos então para montar o caminho crítico? É interessante você ir fazendo junto comigo, tá? Olha lá, nós temos um diagrama de rede, já estão sequenciadas as dependências, ou seja, todas as dependências já foram definidas. Depois a gente estima a duração de cada atividade. E aqui eu já estou colocando atividade D, 4, E9, G4, são as estimativas de duração. Aqui a gente está considerando que seriam a unidade semanas, tá certo? 4 semanas, 9 semanas e por diante. É a estimativa de duração de cada atividade. Para calcular o caminho do método caminho crítico, nós temos um caminho de ida e um caminho de volta. O caminho de ida é nós calcularmos da esquerda para a direita do que você está enxergando, né? Vamos lá? Muito bem, atividade D. Qual a forma de você raciocinar? Existem outras explicações teóricas que talvez só confundam. Eu vou fazer aquele viés mais didático que seja claro para você. Bom, vamos supor que nós começamos o nosso projeto no dia 0. Atividade D de dado, assim que começou o projeto, eu posso começar. Então, nós podemos dizer que nesse quadradinho aqui eu vou colocar o valor 0. Ó, 0. Certo? Começou o projeto, dia 0, começou a atividade D. Você soma com a estimativa e coloca nesse quadradinho aqui que eu estou mostrando. Pronto. Simples. Ah, Josué, você está tirando a favela, né, mano? É uma super simples assim, você cheio de coisa, tornando algo complexo que deveria ser fácil e simples. Não. Vamos lá. Depois você pode fazer isso com outras atividades, mas sempre prestando atenção no seguinte, tá? Olha lá. Vamos pegar a atividade A. Quando ela começa? Assim que teve o início do projeto. Dia 0, certo? Olha, a dependência da atividade A também é o início do projeto. Então, coloque lá o 0. 0 mais 3, 3. Show! Agora vamos pegar alguns casos diferentes. Vamos lá para a atividade E de escola. A atividade E depende da D. Então você copia, ou você está entendendo que é assim que terminar essa atividade eu posso começar a E. Então vamos fazer isso de uma forma mais simples. Transfira esse valor 4 para cá, porque a dependência da E é a D. 4 aqui. Soma com 9, que é a estimativa. 13. Matou. Show de buela. Vamos para outra atividade? Atividade F. Diferença. Prepare o seu cérebro. A única diferença que nós temos agora é que a atividade F de faca depende de duas atividades. Tá vendo? Viu o movimento? O movimento, olha lá, essa atividade e a atividade A. Então, atividade D e atividade A. Neste caso, nós pegamos o quê? O maior valor. Então, se a F depende de 3 atividades e temos lá uma durando 4, outra 3 e outra 7, você coloca o maior valor aqui. No caso, a dependência maior aqui é a da 4, né, da atividade D, então você transporta o valor para cá. 4, soma com 8, 12. Beleza? Vamos para outra atividade. G depende da E e depende da F. Depende da E, vou fazer o movimentinho, né? Lá, depende da E e depende da F. Qual é maior aqui, pessoal? 12 ou 13? 13. Então você copia o 13 para lá. 13 mais 4, 17. Estou indo rápido, tá? Porque não tem dúvidas de vocês ao vivo, né? Quando a gente está em uma aula num ambiente presencial, surgem dúvidas e leva um pouco mais de tempo. Vamos lá?
Copiei aqui porque a B só depende, vamos voltar, ó. B depende da F, só tem a 12, transporta para cá, 12 mais 4, 16. Muito bem, já estamos acabando o caminho de ida. Atividade H. H depende só da G. Transfere o 17, soma com 2, 19. Atividade C. C depende só do H. Transporta o 19, 19 com 7, 26. Olhando todas as atividades que chegam aqui no fim, você pega o maior valor, que no caso aqui é 26, certo? Ó, podia ter outra atividade chegando aqui, tá? Como só tem duas, pega o maior valor e nós vamos começar agora a calcular, deu uma cacofonia aqui, nós vamos começar a calcular o caminho de volta. Então você tem que fazer isso, ó. Finalizamos o cálculo de caminho de ida e vamos agora começar a fazer o caminho de volta da direita para a esquerda. Lembra que eu falei? Copiei o maior valor. Foi muito rápido, né? Então lá. Como é o maior valor, replica agora no quadradinho de baixo, o 26. Diferente da ida, na volta a gente subtrai. 26 menos 7, 19. Vamos para a próxima atividade, B. Olha lá. B. Depende de quem aqui? Do fim. Então pega o maior valor, que nós tínhamos visto, 26, e coloca aqui embaixo. 26. 26 menos 4, 22. Próxima atividade, caminho de volta. H depende só da C. O que nós vamos pegar aqui agora, pessoal? Vai pegar o 19. Mesmo, só que agora você olha embaixo, ó, pega o 19. Tá? 19 menos 2, 17. Atividade G. Depende só do H, copia o menor valor aqui, né? Menor não, copia o valor que está aqui, 17. 17 menos 4, 13. Vai chegar um cenário parecido, de uma atividade que depende de duas. A F, voltando, né, o caminho de volta, olhando para trás, ó, a F depende da B e depende da G. Como a gente está no caminho de volta, nós agora pegamos o menor valor desses de baixo. Tem 22, tem o 22 e tem o 13. Então nós pegamos o 13. Tá? 13 aqui. 13 menos 8, 5. Beleza, mano? Atividade E depende só da G. Copia o 13 aqui embaixo. 13 menos 9, 4. Tá acabando a atividade agora A. A depende só da F. Confere comigo? Copia o 5 para cá. 5 menos 3, 2. Só falta agora a atividade A de amor. A depende da E e A depende da F. Na volta nós pegamos o menor valor entre 4 e 5. Então nós colocamos aqui 4. 4 menos 4, 0. Acabamos, finalizamos o cálculo do caminho de volta. Acabou? Ainda não. Prova real, lembra disso? No primário a gente fazia uma prova real para ver se nós não erramos o significado daquelas caixinhas, para a gente não ficar muito em termos técnicos, tá? Estão aqui nesse slide. Para fazer a prova real, a gente identifica se os dois cálculos de folga são iguais. Não se preocupem com as siglas. Percebam a seta. Você vai fazer a subtração desse valor aqui por esse valor. 2 vezes. E depois desse valor aqui por esse aqui. Se os dois valores são iguais, você não errou no cálculo. Entendeu? Vamos fazer isso lá? Vamos lá. Olha lá. Vamos ver se eu vou começar. Cálculo das folgas. IMT menos IMC, TMT menos TMC. 0 menos 0, pessoal. Aqui, ó, 0 menos 0. Espero que meu mouse esteja aparecendo para vocês, né? Deu 0. 4 menos 4, 0. Então eu ponho o 0 aqui que representa a folga, porque deu o mesmo valor. Vamos lá? 2 menos 0, 2. 5 menos 3, 2. Então você coloca o valor 2 aqui. Tranquilo? Positivo operante, que é a P, que é a F. E 4 menos 4, 0.
13 menos 13 também 0. Concluímos que a folga é 0. Atividade F. 5 menos 4, 1. 13 menos 12, 1. Folga exatamente 1. Atividade G. 13 menos 13, 0. 17 menos 17, 0. Folga 0. O B eu dei um pulo rápido aqui, acho que já foi 22 menos 12 deu 10. 26 menos 16 também deu 10, tá? Acho que eu fui mais... tive um dedinho nervoso. Atividade H. 17 menos 17, 0. 19 menos 19, 0. Põe a folga 0. Última atividade, checando a folga. 19 menos 19, 0. 26 menos 26, 0. Dois valores iguais. Calculamos as folgas. Tranquilo, cálculo perfeito. Agora a gente vai para as interpretações. Tá bom? O caminho crítico, neste diagrama de rede, é aquele caminho onde a sequência de atividades, a folga é 0. No caso aqui seria qual, pessoal? D, E, G, H e C. Este é o caminho crítico. Josué, mas espera aí. Por gentileza, espera aí. Espera bem, pensa bem. Pensa bem. Repare aí que nós estamos num cenário super simples, tá? Facilmente compreensível. A ideia aqui é para você entender o cálculo e as interpretações e as utilizações de um gerente de projeto. No mundo real tem um número maior de atividades, tá? Vamos para as interpretações. Por que usar o método caminho crítico? Ajuda primeiro a comprovar quanto tempo é aquele prazo mínimo. Lembra do primeiro slide? Onde que é o prazo mínimo aqui, bonitão? Duração 26 semanas, tá certo? O maior valor que nós encontramos aqui é 26 semanas, tá? No caminho de ida e replicou aqui na volta porque era o maior valor. Então, esta é a duração mínima. Se o seu cliente pede, olha, eu quero que você me entregue esse projeto em 22 semanas, você calculou o caminho crítico, identificou essa situação, não faça isso, né? Porque a duração mínima do projeto é 26, certo? Outra argumentação, outra interpretação. O cálculo do caminho crítico te ajuda, como gerente de projeto ou parte da equipe de gerenciamento, identificar onde eu devo concentrar meu esforço de gerenciamento. Como assim? Vamos supor, deixa eu ver se eu coloquei alguma coisa aqui, não coloquei nada, vamos lá. Vamos supor que o Marcos Antônio de Ferreira Filho Santos, ele está responsável pela atividade 10, pela atividade B de bola. E por alguma situação do projeto, algum imprevisto, essa atividade precisa ser, ou ela sofre um atraso de 3 dias. Não tem nenhum problema. Você precisa entender o porquê desse atraso, mas ao colocar um atraso de 3 dias nessa atividade, o prazo final não vai ser alterado, impactado, porque essa atividade tem uma folga de 10 dias. Diferente de que, se uma mudança, um imprevisto ocorrer na atividade G, qualquer atraso em atividades do caminho crítico impactarão no prazo estimado. Por isso que eu coloquei a importância. Onde eu devo concentrar meu gerenciamento? Onde eu colocaria os meus melhores recursos? Em atividades do caminho crítico, tá certo? Onde não tem folga. Ajuda a determinar se uma questão requer atenção imediata. Foi aquele exemplo. O fulano te liga e fala que precisa atrasar a atividade que não está no caminho crítico. Você consegue. Será que eu preciso de atenção imediata para isso ou não? Se for relacionado a uma atividade do caminho crítico, acendam os alertas, disparem os alertas, né? Porque requer atenção imediata. E se a atividade B atrasar 3 dias? Foi isso que eu falei, tá? Você não tem preocupação, você precisa resolver aquele problema, mas não vai impactar no prazo do projeto, tá bom? Foi o que eu já expliquei no caso anterior. Fornece um método para a compressão do cronograma. Muitas vezes eu preciso
às vezes o cliente vem e te paga mais, ele quer um prazo menor, existe uma outra técnica que não é o objetivo desse vídeo, que a gente vai comprimir o nosso cronograma. Você vai paralelizar atividades que atualmente estão em sequência, uma dependente da outra. Então você colocaria mais um recurso, tá? Então o que você prefere? Se alguém te pedir um prazo menor, você vai fazer implantar ou implementar uma técnica de compressão? Será que é mais apropriado fazer isso com atividades do caminho crítico ou não? Então aí depende do gerente, mas ele tendo o cálculo feito, ele pode trafegar entre essas decisões para comprimir o cronograma, tá certo? Agora é momento de você exercitar. Para aqueles alunos que são, ou as pessoas que acompanham o canal e são membros, eu vou passar algumas atividades, mas você que não é membro, você pode começar a fazer o quê? Volte para aquele exemplo que eu tinha dado no começo, certo? Voltando a todo a sequência proposta, o que eu vou pedir? Você olha para aquele diagrama de redes, né? Ele não estava montado ainda, pessoal. Estou voltando aqui os slides, né? Só para... Deve ter um jeito mais simples de fazer isso, né? Mas eu ainda não... Deixa eu voltar aqui rapidamente, pessoal. Lembra aqui? Então você tem esse cenário, você que não é membro, você pega essas informações aqui de atividades, cria um diagrama de rede, define as dependências, usa esse tempo médio e calcula o método caminho crítico. Tá? E existe um vídeo já no canal que mostra esse cenário completo, mas de maneira superficial. Espero que tenha ficado claro para vocês o papel, né, desta técnica de encontrando o caminho crítico ou calculando o método caminho crítico. Nós descobrimos o prazo mínimo para os seus projetos. Espero que tenha sido um tempo muito proveitoso para você e aguarde o próximo vídeo. Curta o vídeo, coloque comentários, o que pode melhorar, o que precisa continuar, o que deve parar ou começar a acontecer aqui nos vídeos. Um grande abraço e até a próxima dose de conhecimentos em gerenciamento de projetos. Um grande abraço.